Oi, gente! Hoje a gente vai contar um pouco da nossa história. Nós vamos falar alguns assuntos sérios e outros nós vamos rir também, como que aconteceu antes da gente começar. Tá bom, gente? Então fique conosco, curtam, compartilhem. E se você tem um relacionamento ruim, você precisa ouvir isso. Nós vamos fazer da forma mais simples e objetiva possível para isso, tá? Como a gente se conheceu? Como é que a gente se conheceu, mano? Você lembra? Num café, né? Tá, mas como é que a gente... Antes disso, como é que a gente se conheceu? No Insta. A gente tava conversando no Insta. Mas tipo, assim... Só que é meio estranho porque a gente não se falava direito, né? Não. Tipo, respondia agora, daqui a não sei quanto tempo. Era uma coisa meio desligada, assim, né? Então, vamos fazer alguma coisa? Vamos. E ninguém marcava nada. A gente sempre falava de sair, né? De fazer alguma coisa. De se conhecer. E aí, por que isso? Da minha parte, eu vou explicar agora da minha parte, tá, gente? Da minha parte foi o seguinte, eu tava numa fase da minha vida que eu tava já mudando muitas coisas na minha vida, né? Eu tava entrando no marketing também. E eu fazia Uber também. Então, tipo assim, primeiro que eu não tinha muito tempo. Então, eu chegava a trabalhar, tipo, 14 horas por dia, 12 horas por dia. Eu já cheguei a 16 também, mas não sempre, né? Não era sempre. Então, o que acontece? Eu tava numa fase também que eu queria um relacionamento sério, né? Vamos falar a verdade, eu havia tido um relacionamento que eu comecei sério, né? Mas depois acabou como palhaçada. Então, o que acontece, gente? Eu já queria um relacionamento sério. Então, o que eu fiz? Eu me separei. Eu acabei não tendo relacionamento mais com ninguém. Eu acabei ficando na minha, mais quieto. Tipo, eu me dediquei mais ao meu trabalho. Eu também estava mudando para o centro aqui de Florianópolis. Então, eu tava comprando minhas coisinhas, os móveis. Tudo sozinho, né, gente? Uma loucura. Meu porque... Deus, mobiliando tudo sozinho. Às vezes eu trazia até no carro. Num Onix, gente. Coitada da TV. E aí quebrei a TV, inclusive. Mas tudo bem. Então, tipo, eu acabei indo pra uma outra fase da minha vida. Tipo assim, eu tô com 30 e poucos anos. Não quero viver essa vida curtindo, coisa e tal. Eu tava me reconciliando com Deus também, então eu estava recomeçando numa outra fase e queria deixar as coisas velhas para trás e recomeçar numa outra fase. Então o que foi que eu coloquei na minha cabeça? Que eu precisava mudar meus modos, né, meus jeitos de pensar, de ver as coisas. Eu também estava me curando de algo passado da minha mãe, que outro dia a gente conta sobre isto. E então era muita coisa acontecendo junto e eu queria um relacionamento, então eu entendi que eu precisava mudar muito. Então eu me separei por vários meses, até um dia eu convidei ela pra gente tomar um café. Então até o meu convite, gente, foi diferente, tipo assim, não era um convite que eu nem convidei à noite ou coisa assim. Foi de tarde. Foi à tarde. Então, porque eu já tinha essa ideia na minha cabeça, eu vou sair, eu vou conhecer alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou ver que tipo de pessoa que é, o que essa pessoa quer. Então, tipo, foi isso. Foi bem aleatório, eu lembro que eu tava de folga naquele dia, aí eu tinha um trabalho da faculdade pra fazer, só que era muito complicado, daí eu tava empurrando ele. Daí vamos tomar um café, daí eu olhei, vamos, bem aleatório. Eu peguei, me arrumei e a gente saiu. Não, lembra que eu falei, escolhe o café. Daí eu escolhi um último que eu tinha ido, que eu gostei do cappuccino. Tá, só pra tu falar uma coisa também. Ela morava na Palhoça. É isso que eu ia falar, que eu ia dizer pra gente se encontrar no local. Mas não, ele queria me buscar em casa. Eu queria buscar em casa. Daí eu falei, não, a gente se encontra no local. Ele, não, eu te busco na tua casa. Eu disse assim, tá bom? Já que tu quer vir pra cá. A cara que ele tava quando eu cheguei foi muito engraçado. A cara de espanto. Longe. Era muito longe. Muito longe. Não, muito não era. Não chegava a 30 quilômetros. Mas só que eu tinha que voltar depois de mais 30, né?
Isso tudo pra tomar um café. Bom, mas já fazia parte da minha ideia, porque, tipo assim, o que eu queria era algo sério. Então isso não importava muito, assim, pra mim, sabe? Então, pra mim foi meio que... Eu queria sair pra conversar, pra conhecer a pessoa. Eu não tava pensando em umas segundas intenções, né? E eu quero já deixar uma dica aqui importante, principalmente para vocês mulheres. Compartilhem esse vídeo, vocês vão aprender muito com a gente. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, que a gente pode dizer que a gente nem briga, a gente sempre entra num consenso, entra num comum acordo e tudo acontece naturalmente. Até nos piores momentos que a gente tá bem. É uma coisa incrível, assim. Claro que também com a ajuda de Deus, mas tem que haver uma mudança, né? Tem que haver uma mudança, senão nada muda. Pega isso aqui para sua vida. Se não houver uma mudança em você, nada vai mudar. O problema de hoje, que eu vejo muito em questão dos relacionamentos, é que as pessoas querem que o outro mude, as pessoas querem que a outra pessoa mude, ou querem encontrar a pessoa que vai me fazer feliz, encontrar a pessoa que vai me deixar feliz. E se você ainda não está completa, dificilmente você vai achar outra pessoa completa, você vai achar outra pessoa pela metade também. Entende? Então, pare com isso de, existe a pessoa, não sei o que. Não, primeiro você tem que colocar na sua cabeça que você precisa mudar. Enquanto você não entender isso, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você não entender que a principal parte para tudo isso começar bem é você começar a mudar. E foi isso que eu entendi e comecei a mudar na minha vida, né? Até no dia que a gente foi lá tomar um café, a gente começou a falar de um monte de coisa, né? Daí a gente trocou um monte de ideia, até eu ia fazer um investimento que eu ia errar muito, né? Eu assim, vou perguntar pra ele. Daí tu me deu um monte de dica, eu segui, deu certo, então acho hoje, que... se pensar por esse lado, a gente já tá muito ferrado hoje. Né? Ia dar muito errado aquilo ali, eu não tinha pensado nisso. Vou falar, ela ia comprar uma casa, gente, com todo o dinheiro que ela tinha guardado. Ou seja, e iria ficar devendo, acho que era 2 mil e pouco por mês, né? O que eu tinha era pra entrada e mais uma parte. E mais uma parte. Aí ia faltar todo o restante. Que ia dar 2 mil e pouco por mês, né? E não ia dar. E aí acabou que ela saiu do emprego e aconteceu um monte de coisa. E eu, não ia dar 2 mil e pouco por mês. Ia dar... sobrar não ia sobrar R$1.000 pra você sobreviver. Ia dar, era 190, eu acho, por mês, né? Alguma coisa assim. Só que mesmo assim não ia dar. E se atrasasse, corria o risco de perder. Né? E era longe. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas também para você sobre relacionamento, tá? Porque como se deve começar um relacionamento. É preciso a gente entender que um relacionamento é algo muito sério. Primeira coisa que eu acho que eu colocaria em pauta é: você realmente quer um relacionamento? Eu tô falando pra você homem, pra você mulher. Geralmente a mulher eu acho que tá mais querendo, né? Isso, a questão de relacionamento. Mas hoje também tá meio igual, né? Eu acho que tá igual. Mas homens, você tem que colocar, tipo assim, que eu vejo muitas vezes homem tentando enganar as mulheres, fingir, mentir que quer um relacionamento e na realidade não quer. A pergunta que você deve fazer pra você mesmo hoje é: você realmente quer um relacionamento? É isso realmente que você quer? Só que tipo de relacionamento você quer? Você quer um relacionamento para você ir dormir na casa de alguém? Você quer um relacionamento para simplesmente conhecer alguém e não ser duradouro? Porque hoje também as pessoas às vezes se confundem muito. Você quer um relacionamento porque você está carente? Você quer relacionamento porque você terminou com alguém e quer suprir essa falta? Então eu acho que você tem que colocar todas essas pautas, escrever. Por que eu quero um relacionamento? É que eu tô num momento muito depressivo, tô muito ansioso, ou eu tô sentindo falta de ex, ou eu quero um relacionamento porque eu não tive um relacionamento bom. E aí você sempre... Isso é uma falta que você tenta achar nos outros, o que você ainda não encontrou em si mesmo. E não vai dar certo. Né? Você vai acabar atraindo uma pessoa ruim,
Uma pessoa que vai te prejudicar e não vai fazer com que sua vida cresça e, inclusive, não vai fazer com que você tenha um relacionamento. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Tá. Então vamos lá, que sempre eu falo mais, né? Gente, então preste bem atenção nessas pautas primeiro, né? Se você realmente quer um relacionamento. A segunda pergunta seria: você está preparado ou preparada para um relacionamento? E você precisa ser sincero. Você precisa ser sincera com você mesmo. Será que você realmente está preparado para um relacionamento? O que é estar preparado para um relacionamento? Como está o seu emocional? Além Como do está emocional, a pessoa tem que se doar também, né? Então... Não, isso nós vamos falar mais adiante. Ah, tá. É. Quer falar? Não. Não. Como está o seu emocional, tá? É como eu falei antes. Seu emocional ainda está fragilizado, ainda tem coisas que você precisa melhorar, que você precisa perdoar, que você precisa ajeitar. Tome cuidado. Porque você pode atrair uma pessoa que vai tocar no seu emocional, mas de um lado ruim. E pode piorar. E pode piorar. Tá? Então tome muito cuidado. Se você quer um relacionamento, porque quando o seu relacionamento emocional consigo mesmo está ruim, ele vai piorar, tá? Como está o seu lado espiritual? Isso é importantíssimo. Você precisa entender como é que está o seu lado espiritual. A outra pessoa tem que ter o teu mesmo nível emocional, tem que ter o teu mesmo nível espiritual, mas não se ache a última bolachinha. Às vezes você está com vários problemas, você não está detectando, você tem que ser humilde o suficiente para entender que você precisa mudar, que você precisa reconhecer os seus erros, porque se você não reconhecer os seus erros, você não vai começar a mudar. E é necessário que isso aconteça, tá? Como está o seu psicológico? Às vezes tem pessoas com psicológico literalmente abalado, desestruturado. Se você acabou de sair de um relacionamento, tá? Ou você se reconcilia, ou você se cura. Pede ajuda para Deus, pede ajuda para pessoas, né? Até não sou contra psicólogos. Porque você tem que entender que o seu psicológico, o seu emocional e o seu espiritual vão estar fazendo parte do seu próprio relacionamento. A própria Bíblia, ela nos indica para nós não termos julgos desiguais. O que é julgo desigual? A pessoa é de Deus e vai lá e sai com uma pessoa que é da Umbanda, da Quimbanda, de outra religião. Gente, isso é julgo desigual. O que vai acontecer se nós não andarmos juntos na mesma posição? Então a pessoa, se eu sou crente, eu preciso casar com uma pessoa crente? Sim, é óbvio. Porque a pessoa vai ter, se não a mesma mentalidade, os dois andam juntos, né? É mais fácil andar junto do que cada um separado. Não, e aí, tipo assim, às vezes as mulheres dizem, não, mas eu vou conseguir converter ele. Não. Você não converte ninguém. Filha, aprende uma coisa, que o início de um relacionamento com um homem é uma coisa. Do meio pra diante é outra história. Às vezes o cara, pra te conquistar, ele faz de tudo, vai até na igreja. Agora, ir na igreja não quer dizer que realmente serve a Deus. Sim. Né? Então, o que acontece? Você precisa estar com pessoas que estejam no mesmo teu nível, no mesmo, né, teu conhecimento, no mesmo teu intelecto, no mesmo teu espiritual, no mesmo teu emocional. E às vezes essas fragilidades, essas coisas que você está deixando de lado, que para você às vezes parece não fazer sentido, lá na frente elas vão fazer sentido. E muitas das vezes vão te destruir, vão te devastar. Então preste atenção. Começar um relacionamento é algo muito sério que exige muita dedicação, mas primeiro exige dedicação consigo mesmo. Se você crê em Deus, porque nós fazemos um canal aberto aqui, mas se você crê em Deus, se dedique a Deus e às coisas de Deus, e tudo vai acontecer naturalmente. Não procure ficar puxando ou forçando as coisas, vai acontecer o que deve acontecer na sua vida. E conforme você você está numa direção boa, né, com uma orientação boa, com uma emocional bom, tudo vai acontecer melhor ainda do que você imagina, né? O que tu ia falar aquela hora? Qual hora? Que eu te cortei. Eu não lembro. Ah, sim. Então,
Vamos falar um pouco sobre nós aqui. Tipo, como que a gente mantém o nosso relacionamento hoje bom? Por nós, eu acredito que se desse por nós, a gente ficaria o tempo inteiro juntos, né? Sim. Faríamos tudo junto. Até jogar bola, agora ela já tá indo Tô indo. jogar futebol comigo. Mas também, às vezes, ela quer caminhar e eu vou caminhar com ela. Então, tipo, a gente faria muito, né? Eu sou mais elétrico, assim, ela é mais calminha. Eu sou mais, eu acordo, né, enlouquecido, Sim, né? e eu fico processando. Ela fica ali bugando a mente. E eu já acordo a mil já, então eu já quero levanta da fazer cama tudo. e sai correndo, eu não consigo fazer isso. Eu já quero sair já voando. Então, gente, tipo assim, então ela entende esse meu lado, e aí, tipo, às vezes, eu preciso dar uma corrida, eu preciso ir correr, eu preciso jogar um futebol, eu preciso fazer um negócio, porque eu tô, sabe, explodindo, assim. E aí ela vai e me ajuda. Pessoas que têm relacionamento, cara, às vezes por a gente conviver muito com alguma pessoa, a gente acaba não se dobrando mais, tanto de um lado quanto de um outro, tá? Homens, né? Vocês acabam deixando de fazer surpresas, né? Coisas agradáveis para suas esposas. E isso vai prejudicando o relacionamento. Mulheres acabam impedindo os homens de jogar futebol. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tinha que ter uma cláusula, uma lei que não pudesse existir esse tipo de coisa. Da onde? Proibir os homens de jogar futebol, onde se viu uma coisa dessa? Ai, meu Deus. Não pode, isso é afundar o homem na depressão. Mulheres, deixem os homens jogar futebol, tá? Até o Nicolas fez um vídeo sobre isso. Fez. Mesmo que a gente é ruim, gente, que vocês vão lá pra dar risada, mas vão, tá? Deixe pelo menos o homem jogar futebol, porque isso é bom, é saudável, né? E depois você tá reclamando que teu marido aí tá gordinho aí, não emagrece nunca. Deixa o rapaz jogar futebol, Pelo menos gente. ele corre. Te desestressa também, pensa. Ele vai jogar 1 hora, então daí dá 15 minutos pra ir, 15 minutos pra voltar. Dá 1h30 de descanso pra sua alma, pra sua vida. Que maravilha, De né? paz. Eu já não tenho porque ela vai junto. Oxi! Não, mas é bom, gente. A gente... eu costumo dizer assim que casal que não gosta de andar junto não se gostam. Não se amam. Né? Pra que tu vai casar com alguém que tu não queira ficar com a pessoa? Não quer ficar junto, né? Não quer andar com a pessoa, não quer compartilhar as coisas com a pessoa. Vamos tocar num assunto bem legal, o que eu penso sobre celular, né? Casal, gente, não esconde o celular um do outro. Tem um certo modernismo aí que eu suspeito, porque o homem não tem a senha da mulher, tem a privacidade. A privacidade se chama privada. E olhe lá, às vezes eu vou ali ver se ela tá ali mesmo. O quê? Gente, não existe essa de privacidade com celular. Até porque quem não tem nada a esconder, não vai esconder nada da sua esposa. Sim. Né? Eu tenho a senha dela e ela tem a minha senha. E os nossos celulares a gente chega e deixa em qualquer lugar. E eu nem lembro onde eu largo. Por quê? Porque não existe privacidade. Não existe privacidade. Acabou a privacidade de celular. Minhas coisas, meus negócios. Não existe minhas coisas, meus negócios. Existem os nossos negócios, as nossas coisas. Tudo é nosso e nós temos que, né, dar essa... Eu chamo isso de liberdade entre os casais. Só que não é uma coisa assim... repare, às vezes, se você não conheceu antes, né? Só que outra coisa, a pessoa, igual tem uma situação que eu vi. O marido tem a senha do celular dela, ele vai lá, entra na rede social dela e apaga um monte de gente que tem. Tipo, amigas dela, pessoas que ela andava antes de conhecer ele. Isso eu acho errado. Eu acho que se ele não gosta, ele teria que sentar e conversar com ela e os dois entrar em um acordo e não pegar e apagar. Tipo, tu não pode pegar alguma coisa de alguém e apagar o que tem lá. Não, tu tem que conversar sobre o que tu viu lá e o que tu sente sobre aquilo que tá lá. E não chegar e apagar. Isso é errado.
E ela me contou e eu achei super errado. Exatamente. O que acontece? Nesse caso aí, falo eu como homem, o problema está nele, tá? Porque o que acontece? Eu já passei por situações assim. Por quê? Porque o homem, provavelmente esse cara, no caso, ele tem problemas que até familiares, né, com mãe ou com pai, relacionado muito a isso, no seu passado. Então ele tem uma certa... Ele não consegue confiar. Pois é. Ele não tem confiança nele mesmo. E a segunda coisa, geralmente, tá? Quando o cara tá indo muito atrás, assim, ele tá traindo. Geralmente, tá, gente? Não tô falando que é 100%. Mas quando o homem muda, assim, às vezes ele é muito desconfiado. É que nem mulher. Mulher é muito desconfiada demais. Tem 2 motivos, tá? 2 motivos principais. 3 motivos podemos separar até. Um, que ela não se curou dos traumas que ela teve na infância. Segundo, é que ela não se curou do seu antigo relacionamento e ainda tem apegos ao seu antigo relacionamento, então ela sempre vai ficar meio desconfiada, comparando aquele relacionamento atual com o outro. E o terceiro eu esqueci, mas estava na minha cabeça. E o terceiro ela tá traindo, lembrei. Tá, a terceira ela pode estar traindo. Então é uma coisa assim muito, até psicologicamente isso é estudado, que tipo assim, gente, é estranho quando tu rouba de todo mundo e tu deixa o teu dinheiro exposto. Você vai desconfiar que alguém vai te roubar também, porque é uma coisa natural que você faz. Se você prestar atenção, o ladrão não confia em ninguém, mas é ele que rouba. Você tá entendendo? Você vai analisar algumas coisas, nós não gostamos de fofoca, mas você vai analisar algumas coisas, você vai ver que tem um fundamento, tá? Por exemplo, eu não tenho nenhuma desconfiança dela, eu tenho saudade. Por exemplo, né, quando a gente tá trabalhando longe, a gente fica preocupado aí, se não responde algumas horas. Esse dia desapareceu. Mandava mensagem, isso que eu demorava pra receber, daí quando recebia não respondia, eu tava desesperada já. Foi parar em Tubarão. Tubarão, foi parar. Mas eu tava trabalhando? Sim, eu sei, mas poxa, tô indo pra Tubarão. Não, e tipo ali na hora ali a gente fica de completar a nossa carga horária, fazer o nosso valor. Eu fico focado naquilo ali, né? Então a gente acaba esquecendo, mas eu mandei a localização, tudo certo. Igual quando tu diz, tal hora esteja em casa, né? Pra gente fazer alguma coisa. Eu sempre esqueço. Ela nunca chega no horário também. Marca 6, ela vai chegar às 7, 7h30. E aí aquele dia que eu deixei tu na praia com as meninas e eu esqueci vocês na praia. Então, mas tipo assim, gente, num geral, outra coisa que a gente não pode deixar de falar é de Deus, né? Então a gente sempre vai falar de Deus, que Ele é a nossa principal base hoje. Busquem a Deus. Busquem, e não basta só buscar a Deus, tá? Isso tem que deixar bem claro, porque não é só orando e jejuando e lendo a Bíblia que você vai entender ou vai mudar o teu relacionamento ou vai ter um relacionamento bom. Inclusive eu vou dizer para vocês uma coisa que pode até chocar, até para crentes, mas somente ler a Bíblia, somente orar, somente jejuar não garante a você que o seu negócio vai prosperar e que você vai ter um belo relacionamento, ou que o seu relacionamento que você tem agora que é ruim vai melhorar. Às vezes, gente, há ações que nós precisamos tomar, há coisas que nós precisamos fazer e nós precisamos estar cientes disso, né? Se eu tenho uma queda no orgulho, vamos supor, eu acho que é uma das minhas maiores fraquezas, assim, eu sempre vou me cuidar nisso? Eu sempre vou ter um olhar diferente sobre isso? Então você tem que prestar atenção, homens. Se você tem homens hoje, né, que tem essas quedas por conteúdos sexuais, né? Poxa, se você já tem essas quedas, esses problemas, você vai ter que vigiar em tudo nisso. Até numa simples foto que aparecer para você, até em pessoas que você segue. Você vai ter que mudar, porque isso está na tua mente. E se isso está na tua mente, você tem que começar a apagar e colocar outras coisas novas na sua mente.
E para você apagar, você não pode ficar vendo toda hora. Então como é que você apaga? A simples foto da mulher lá que você admira, você vai ter que apagar. Você vai ter que parar de seguir. Só que, né, são atitudes que não é... Parece que assim, Deus desce do céu e cega a pessoa, ou pega um fantochezinho, domina pra lá e pra cá. Não é assim, gente. Não funciona assim. Tem coisas que eu preciso mudar, tem coisas que ela precisa mudar. E nós vamos ter que entender isso. Tem coisas que não tá na Bíblia. Batom, não tá na Bíblia. Maquiagem, não tá na Bíblia. Certas coisas, tipo, não tem lá. Não tô falando que eu sou contra isso, eu tô só dando um exemplo pra vocês verem que tudo não está na Bíblia. Na época da Bíblia não existia helicóptero. Não existia nem maquiagem? Nem maquiagem, nada. Então, tipo assim, gente... Então, tem coisas que nós temos que ser racionais e entender, né, na luz de Deus, que nós vamos ter que mudar. Tem coisas que nós precisamos mudar. E para ter um bom relacionamento, a gente precisa entender que uma das principais coisas é conversa. Conversa muito, tá? Tenha tutores, tenha pessoas que orientem vocês. Não adianta mulheres também que eu vejo ficar falando dos maridos para todo mundo, mas vocês não se prestam para se trancar com o marido e falar decente. Decente, não é gritar, não é brigar, não é xingar, é conversar. Outra coisa, ter pessoas que conversem com vocês sobre os assuntos. Confessarem os seus assuntos particulares com outra pessoa. E pessoas que têm um relacionamento, tipo, exemplar, assim, que tu não vê defeito. Exemplar. Não vai buscar ajuda de uma pessoa que já não tem um relacionamento bom. Então, já não vai ajudar muita coisa. Não vai. Exatamente. Então, assim... pra você chegar num nível bom de relacionamento, eu considero o nosso nível muito bom de relacionamento. Então, tipo, você chegar num nível bom de relacionamento, num nível em que vocês se entendam, conversem, não briguem, que a gente, né, ouve muito isso, né? Sim. A gente ouve muito isso, tipo... Ai, a gente briga, a gente, né, faz isso. Ai, a gente não se entende. Aí dormem separados. Ai, não sei o que. Às vezes eu brinco com elas assim. Vou dormir aqui no sofá. Ela não vai, não. Vou dormir no sofá. Mas de brincadeira, assim, eu falo. Nunca dormi no sofá, graças a Deus. E nunca vou também. Se eu for dormir no sofá, você sai de lá. Gente, então é isso. Nós temos muita coisa pra falar. Sigam a gente, por favor. Façam perguntas para nós sobre relacionamento, sobre qualquer outra coisa. A gente vai responder vocês, tá? Esse canal aqui é para ser usado para a obra de Deus e para que Deus seja glorificado e também nos ensine. E a gente não é perfeito, a gente está aprendendo, mas a gente evoluiu muito nessa questão de relacionamento e eu sou grato a Deus por isso, né? Por me mudar. Uma hora eu conto para vocês o tanto que eu mudei. Vocês vão ficar chocados, assim, é uma mudança extraordinária. E eu não tenho vergonha hoje de dizer, porque graças a Deus ele me encontrou e ele me mudou. E eu dou glórias e honra para ele, né? E posso ser hoje um exemplo do exemplo que eu não tive. Então, né, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente está aqui de braços abertos para espalhar um conteúdo bom, para espalhar uma mensagem boa, algo bom para vocês, tá bom? Do nosso jeito, assim, parece... A gente não foca tanto em religiosidade, a gente é mais uma mente aberta, fala que, né, pessoas que não são crentes nos seguem também por conta disso. Que Deus abençoe a sua vida, então. Siga a gente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, por favor, tá? Não esqueça disso, né? E segue a gente aí.